Sabe um negócio que eu acho verdadeiramente impressionante? Como muita gente rica, eu tô olhando pro microfone em vez de olhar para a câmera, como muita gente rica não sabe o que fazer, não só com seu dinheiro, mas com seu tempo, aparentemente. Porque o número de gente rica que se presta ao papel de ficar arranjando confusão gratuita na internet, por um lado me faz pensar que essas pessoas estão realmente muito mais próximas da gente do que a gente imagina. São gente como a gente, de fato. O cara tem milhões de reais, ou dólares, às vezes, ou bilhões de dólares, às vezes, como é o caso de uma dessas pessoas que eu vejo falando merda na internet, em vez de, sei lá, ir curtir a sua grana. Esses caras já ganharam o capitalismo, ganharam o jogo. Então me parece que eles estão fazendo todas aquelas sidequests que também ficam ocupando o nosso tempo, como, por exemplo, ficar batendo boca no Twitter, em rede antissocial. O Elon Musk, mano, o homem mais rico do mundo. Se bem que isso fica mudando o tempo inteiro. Faz tanta merda. As ações da sua empresa, às vezes, caem por causa das bobagens que ele apronta. As empresas que ele compra, às vezes, valem muito menos do que ele achava que valeria. E aí ele perde boa parte da sua riqueza por causa dessa presepada aí. Comprar o Twitter, é isso que eu tô falando. E essa semana foi o Whindersson Nunes, comediante nordestino, que, pelo jeito, teve uma leve despirocada nas redes sociais. Tudo começou por causa daquela confusão entre a Luana Piovani e o Neymar, por causa da treta da PEC, da privatização das praias. Eu admito que não li a PEC ainda, então qualquer comentário meu aqui vai ser mais baseado em achismo do que qualquer outra coisa. Eu ainda quero ler com atenção para fazer um vídeo falando sobre o que eu penso sobre isso. Só que o inegável é que é uma medida extremamente impopular em alguns círculos. E o Neymar estava sendo detonado pela internet por causa disso. O Whindersson decidiu usar uma expressão que eu nem gosto muito, que eu acho que ela é meio preguiçosa. Passar pano. O Whindersson decidiu passar pano para o Neymar e aí virou persona não grata da internet junto. O Whindersson, ele vem há algum tempo, pelo menos é a minha impressão, ele vem erodindo um pouco a boa vontade que o público sempre teve em relação a ele. Era muito comum, há alguns anos atrás, ver o Whindersson como um cara que era praticamente unanimidade, todo mundo parecia gostar do cara. De uns anos pra cá, aquela máxima do Harvey Dent, no filme lá do Batman, e você morre, como é que era? Você morre cedo e ainda é um herói, ou você tuita muito e acaba sendo o inimigo público número 1. Acho que foi exatamente isso que ele falou no filme. Deixa eu ver se eu não tô me embananando aqui. Teve o lance da PEC, Neymar e Luana Piovani tretando, o Whindersson decide fazer uma postagem no Twitter, uma postagem gigantesca. Olha, postar um texto grande no Twitter, eu ainda não vi uma ocasião em que isso deu certo para a pessoa que postou. Parece que ou você está tentando se explicar de alguma bobagem que você falou, ou está ativamente falando a bobagem pela qual você vai ter que se explicar num texto grandão de novo no Twitter. Ele fez essa postagem e nela ele falava sobre os atos de caridade que o Neymar já fez. Então, por causa disso, a galera devia pegar um pouco mais leve, mais ou menos isso. Agora, eu fiz um vídeo há algum tempo, não saiu ainda, eu gravei quando eu estava em Teresina, deve estar saindo amanhã ou depois, eu não sei quando é que esse vídeo aqui vai sair. Mas eu fiz um vídeo em que eu falava que a minha impressão é que, a despeito do fato de que atos de caridade não reabilitam pessoas escrotas, elas continuam sendo pessoas escrotas, eu ainda gosto do fato de que o ego, o marketing pessoal, isso motiva os super ricos a usar um pouco dessa grana para aliviar o sofrimento humano. Então, eu tenho certeza que nesse vídeo, que eu nem postei ainda, mas eu tenho certeza que vai ter gente interpretando isso como se eu estivesse passando pano para personalidades terríveis porque eles deram dinheiro para contribuir com alguma causa, caridade, coisa do tipo. Não! Eu acho que é bom quando o sofrimento humano é aliviado. É só isso que eu falei. Mas então, nessa postagem, o Whindersson meio que fez esse argumento e para muitas pessoas pareceu um pouco muito ao lado do Neymar naquela confusão e aí a galera começou a azucrinar o cara. E aí isso estendeu por uma semana inteira de muita presepada. No meio dessa confusão, ele acabou comprando briga com o Thiago Santinelli, que é um comediante que está na crista da onda do YouTube no momento, tá? É uma das personalidades que está transcendendo o YouTube. Então é outra personalidade que muita gente gosta, acabou também entrando, batendo de frente com o Whindersson e, a meu ver, parece que a opinião pública é que o Thiago Santinelli saiu por cima nessa interação. Mais uma erosão
na imagem pública do Whindersson. Alguém fez uma brincadeira de que essa briga entre os dois era simulada, tinha a ver com marketing para o mês do orgulho LGBTQIA. E aí o Whindersson fez mais uma declaração desastrada. Numa aparente referência ao fato de que pessoas trans tendem a, infelizmente, cometer suicídio, bastante jovens, ele falou algo como não quero tirar dinheiro de gente que já tem só 35 anos de vida, de expectativa de vida, ou coisa parecida. Não estou com o tweet aberto aqui na minha frente. Deveria estar. Cadê esse negócio? Deixa eu ler aqui. Vamos ler direito esse negócio aqui, peraí. Não preciso tirar dinheiro de quem tem 35 anos de expectativa de vida, mas de outro homem cis eu gosto de tomar bens materiais e dinheiro. A propósito, uma coisa que ainda não está aparente até aqui, mas vai ficar muito mais aparente lá na frente à medida que as falas do Whindersson ficam cada vez mais incoerentes, ele estava aparentemente ou passando por algum tipo de momento de crise psicológica, ou, o que é talvez mais provável, bem chapado. E que atira a primeira pedra, quem nunca falou alguma bobagem, por isso está chapado, isso acontece. Talvez por isso não é uma boa ideia estar usando as redes antissociais quando você está alterado. Talvez é um conselho que o Whindersson deveria ter ouvido. Ou uma fala bastante desastrada, por mais que você seja aliado da causa e das pessoas trans, soa como pouco caso. Você fazer uma referência assim tão casual à baixa expectativa de vida dessa comunidade, a galera ficou mais inflamada ainda. Mais ou menos nesse momento, o Whindersson decidiu compartilhar a sua experiência com uma ideação suicida pela qual ele passou. Ele menciona que teve acesso a uma arma em casa e até pensou em tirar a própria vida. É um papo muito pesado. É uma história que, se fosse compartilhada em qualquer outro momento, talvez teria sido recebido com mais positividade da comunidade que leu o relato. Só que, quando isso veio bem no meio dessa polêmica inteira, essa controvérsia, treta generalizada, muita gente compreendeu isso como uma espécie de distração das bobeiras que o Whindersson tinha falado até aqui. Então, para muita gente, pareceu que ele estava usando um assunto tão chocante, tão sério, tão grave, para tentar aliviar a sua própria barra, para se livrar do cancelamento. Ele também jogou, nesse mesmo balaio, um relato sobre ter sido abusado sexualmente. Novamente, a internet sentiu que aquilo sendo jogado no momento foi um pouco oportuno, digamos assim, para a imagem do Whindersson. Pareceu, opinião dessa galera. Eu não acho que é o caso, eu acho que isso é maldade demais interpretar assim. E a maioria das pessoas, quando alguém está sendo cancelado, tudo que você fizer, se você curar o câncer no meio do cancelamento, alguém vai dizer que você fez isso como uma cortina de fumaça para não ter que responder pelas coisas terríveis que você fez. E essa má vontade inteira, às vezes, quando vem motivada por algo que nem é tão grave assim, a minha posição é que eu tenho muita pouca boa vontade com os canceladores que tendem a esse comportamento, esse modus operandi de tudo que você fala, eles tentam tirar do contexto e perverter e fazer parecer que foi a pior coisa do mundo. Para piorar, no meio disso tudo, o Whindersson decidiu compartilhar alguns prints dele conversando com a Luísa Sonza, sua ex, e considerando que foi um final de relacionamento bastante turbulento, foi Cara, a internet ficou dividida por um bom tempo entre gente atacando o Whindersson pelas circunstâncias do término e gente atacando a Luísa pelas circunstâncias do término. Por muito tempo acusaram o Whindersson de não fazer o suficiente para tentar impedir que a galera ficasse tacando hate na sua ex. Então foi uma coisa muito delicada. O cara tá falando ainda com ela depois de tudo isso é um pouco, talvez, não tão prudente, mas foi o que ele fez. E aí ele vai e divulga essa conversa que ele estava tendo com a sua ex, o que fez muita gente pensar, ué, no meio da porrada, você corre para a pessoa que, quando estava sendo espancada pela internet, você não fez o suficiente para proteger, é um pouco peculiar, foi o que disseram. Outros apontaram ao fato de que as respostas da Luísa pareciam aquela resposta típica de educação quando alguém não quer dar um fora numa pessoa um pouco inconveniente. Então, foi um papelão terrível, foi a cereja do bolo. O cara passou a semana inteira sendo detonado por causa de algumas falas meio atrapalhadas, falou de coisa muito séria com um certo... no momento que simplesmente não ficou em bom tom, ainda meteu a ex no meio, de forma que ficou, mais uma vez, um pouco vergonhoso para o seu branding pessoal. Então, mais uma vez, voltando ao que eu falei no começo, o Whindersson, ele me segue no Twitter, embora a gente nunca foi amigo exatamente, mas ele me segue. Caso você veja esse vídeo, que obviamente você não vai, mas brother, você precisa de ideias melhores do que fazer, com toda essa grana, eu consigo sugerir várias... Realidade virtual. Por que você não compra um visor de realidade virtual pra meter bala na galera no joguinho, em vez de ficar se metendo nessas presepadas, cara? Puta que pariu, não consigo entender. Talvez eu seja muito ingênuo mesmo, mas eu não consigo entender como é que alguém tem tantos recursos, tantas possibilidades, se prestar a isso. Eu acho que na posição de um cara como esse,
eu deletaria a rede social de vez, mano. Alguém como o Whindersson, o cara já passou por muita merda, né? Ele teve o lance que, inclusive, a galera mais maldosa ainda jogou isso na cara dele, né? Quando ele fez aquele comentário sobre expectativa de vida daquela comunidade, muita gente, cruelmente, esfregou a morte do filho do Whindersson na cara dele como vingança por essa fala aí. É muito ódio, cara. É muito... Eu não consigo compreender como é que alguém pode subir num jatinho e ir pra, tipo, sei lá, pra Disney amanhã. Tá se prestando a isso. Será que eu faria a mesma coisa se eu fosse super rico? Capaz, né, mano? Tô julgando sem saber.